Boa tarde, alunos do oitavo ano. Estamos aqui para uma aula sobre resistência elétrica. Devemos, antes de iniciar esse assunto, relembrar alguns conteúdos, alguns conceitos que vocês já viram, pois eles são essenciais para que a gente possa entender o que é resistência elétrica, ok? Então, relembrando, toda matéria é formada por átomos. Eu, você, animais, mesas, tudo que tem matéria é formada por átomos, ok? Átomos são formados por um centro contendo prótons e nêutrons. Em volta deste orbitam os elétrons, ok? Então, por exemplo, se eu pegar um átomo aqui de oxigênio, tá? Assim como todos os átomos, dos outros elementos, ele é formado por um centro, no qual há partículas chamadas de prótons e nêutrons. E em volta desse centro, desse núcleo, nós temos outras partículas menores que ficam orbitando este núcleo. E essas partículas são chamadas de elétrons, ok? Os elétrons, entretanto, eles não ficam estáticos, e também eles não ficam no mesmo átomo para sempre, tá? Os elétrons, eles saltam de um átomo para o outro. Então, vamos supor que, tem vários átomos aqui, próximos uns aos outros, e esses elétrons, eles passam, de um átomo para o outro. Isso ocorre naturalmente, tá? Aqui que a gente pode ver na imagem, tá vendo? Os elétrons, essas bolinhas vermelhas, elas continuam, Elas vão passando aleatoriamente de um átomo para o outro. Acontece que, quando esses elétrons se movem numa mesma direção, dizemos que há uma corrente elétrica, ok? Então, quando esses átomos, todos eles vão para a mesma direção, seja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou de baixo para cima, desde que todos eles vão para uma mesma direção, a gente diz que ocorre corrente elétrica. Por exemplo, aqui, eles estavam aleatórios, Agora eles estão indo todos para a mesma direção. Então, dizemos aqui que há uma corrente elétrica, ok? E o que seria a resistência elétrica? A resistência, ela impede ou dificulta a passagem dos elétrons. Como o próprio nome diz, ela oferece resistência aos elétrons, tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, são 3 fiozinhos. Os elétrons estariam passando, nesses fiozinhos aqui, mas no meio há um material que ou ele impede ou ele dificulta muito a passagem desses elétrons, tá? Então, os elétrons, como chegam aqui, eles param, ou eles ficam mais devagar quando eles chegam nesse material. Materiais como plástico e madeira possuem uma maior resistência elétrica do que metais e água, por exemplo. Há materiais que oferecem mais resistência elétrica do que outros, tá? Por isso que os fios elétricos eles são encapados com plástico, porque este plástico ele vai oferecer uma resistência elétrica e vai dificultar ou mesmo impedir que os elétrons saiam do fio, tá? Enquanto que dentro do fio há um metal, geralmente cobre, que ele vai oferecer bem pouca resistência aos elétrons, ok? Então a resistência elétrica o próprio nome diz, ela oferece resistência aos elétrons, tá? E a resistência elétrica é representada por esse símbolo aqui, que a gente chama de ohmio, tá? Então esse símbolo aqui parece uma ferradurazinha, a gente fala que é ohmio, tá? Vamos observar esta imagem aqui, É uma rodovia que de um lado não tem quase nenhum carro e de outro lado tem muitos carros. Vamos, imaginar que essa rodovia está representando 2 fios, tá? Então esse lado aqui seria um fio e esse outro lado seria outro fio. E os carros seriam os elétrons em movimento, ok? Quando não há movimentação de elétrons, nós dizemos que não há uma tensão elétrica, porque
A capacidade de produzir corrente elétrica é chamada de tensão. Ou seja, vamos supor que aqui, lá na frente, alguma coisa está acontecendo que faz com que esses elétrons se movimentem, né? Essa movimentação de elétrons é causada então por uma tensão. Então, quanto maior a tensão, mais forte seria essa movimentação. E a intensidade da corrente, que é simbolizada pela letra I de intensidade, ela diria qual é a força, né, dessa movimentação também. Enquanto que a tensão, ela cria esse movimento, a intensidade vai dizer quão forte, né, é esse movimento. Se a intensidade fosse maior ainda, então haveria ainda mais carros aqui, mais espremidinhos uns com os outros, em uma mesma direção. Desse lado aqui, por exemplo, da rodovia, a intensidade é muito baixa, só tem um eletrãozinho, né, um carrinho só vindo desse lado. Então, quanto maior a intensidade, mais elétrons estão se movimentando no mesmo espaço de tempo, ok? E como a gente calcula a resistência? A gente quer saber, né, o quão forte seria a resistência. Se a gente colocasse uma barreira aqui, por exemplo, né, para ou diminuir, né, essa movimentação de elétrons, ou mesmo impedir, o quão forte deveria ser essa resistência para que isso ocorresse. A gente vai dizer quão forte é essa resistência por esta formulazinha aqui, tá? R igual a U dividido por I. R de resistência, tá? Então, resistência é igual a U, né, que seria a tensão, né, desse local, dividido pela intensidade, ok? Lembrando que a intensidade, a sua unidade, né, é o ampere, que é representado pela letra A, tá? Então, vamos a alguns exercícios, tá? São apenas 2 exercícios que nós vamos fazer. Eu vou estar fazendo junto com vocês, porque como é um assunto novo, né, a gente vai aprendendo junto. Então, lá na página 22, tá? No exercício 7, no livro de ciências do volume 1, vamos fazer a leitura do exercício para entender o que ele está querendo e depois nós vamos fazer as continhas, tá? Então, lá. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500 ohms quando é aplicada sobre ela uma tensão de 10.000 volts? Então ele quer saber a intensidade da corrente elétrica, né, sobre essas condições, né? Então há uma resistência, há uma tensão e ela quer saber a intensidade. Então, relembrando, né, a formulinha que a gente já viu, né, resistência é igual a tensão dividido pela resistência. Vamos substituir os valores que nós temos. Nós temos aqui resistência, né? Resistência. Nós temos a tensão. E nós queremos saber a intensidade. Então, né, nós temos esses valores: resistência de 7.500, resistência de 7.500. E nós temos a tensão de 10.000, ok? E nós queremos saber a intensidade. E agora, professor, o que nós fazemos? Nós vamos aplicar uma regrinha de matemática que vocês provavelmente já devem ter visto. E quando nós trabalhamos com incógnitas, né? Imagine que aqui no lugar do i tem um x. Lembra das equações de x? Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós passamos o i, né, para cá e o 7.000 para cá, tá? Então nós trocamos os dois. Então o izinho, ó, ele estava aqui embaixo dividindo, ele passa para cá. E o 7.500 volta no lugar do izinho, tá? Aí fica assim. Aí 10.000 dividido por 7.500 é igual a 1,3. 1,3 o quê? Vamos lembrar lá? A intensidade a gente escreve como ampere, tá? Então, a intensidade neste caso aqui, a intensidade da corrente elétrica é de 1,3 amperes, ok? Dá uma pausinha aí no vídeo e aí vocês copiam exatamente do jeito que está aqui no campo da resposta, tá? O outro exercício.
né? Também na página 22, só que o número 8 agora. Considerando que a corrente que circula em uma lâmpada é de 2 amperes, tá? Então aqui ele já deu, né? A amperagem pra gente, né? Que a amperagem seria o que? A intensidade de corrente, tá? Desejamos descobrir qual o valor da resistência dela. Então a gente não tem o valor da resistência ainda. Para isso é aplicada uma tensão no valor de 240 volts em suas extremidades. Qual o valor encontrado para a resistência? Então, aplicando de novo aquela formulazinha, só que dessa vez nós não temos o valor da resistência, mas nós temos o valor da tensão e da intensidade. É só substituir os valores, tá? A tensão, né? Aqui, ó. Tensão no valor de 240 volts. Então, escreve 240 dividido pela intensidade. A intensidade é de 2, tá? 2 amperes. É só 240 dividido por 2 dá 120. 120 o quê? Ohms, tá? Ohmios. Então a resistência nesse caso é de 120 ohmios, ok? Mesma coisa, copia essa parte, né, no espacinho que tem lá para fazer as continhas, ok? Qualquer dúvida, estou aqui para vocês poderem retirar.